O próximo passo do exame neurológico é a avaliação dos pares de nervos cranianos. São 12 pares: olfatório, óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Comumente, na rotina neurológica, avaliamos apenas do 2º ao 8º pares de nervos cranianos, embora seja fundamental e às vezes necessário que o clínico saiba como avaliar os demais pares. Embora o nervo olfatório não seja rotineiramente testado, é importante fazermos algumas considerações sobre sua avaliação. O teste é realizado cobrindo-se os olhos do paciente e aproximando-se um pouco de alimento às suas narinas. O animal deverá farejar o alimento. É importante que substâncias com odor muito forte, como amônia ou álcool, não sejam utilizados, pois podem estimular terminações nervosas do trigêmeo e causar falsos resultados. Veja o vídeo da avaliação do primeiro par de nervos cranianos. O nervo óptico pode ser avaliado a partir do teste de resposta à ameaça. Nesse teste, cobre-se um dos olhos do animal com uma das mãos. No olho a ser avaliado, o examinador toca a comissura medial e lateral da pálpebra para determinar se o animal possui ou não a capacidade de piscar. Em seguida, movimenta-se a mão em direção ao animal de forma ameaçadora. A resposta normal é o ato de piscar. É importante que seja feito de um lado e de outro. Nesse teste, estamos avaliando o 2º e 7º pares de nervos cranianos, região tálamo-cortical e cerebelo. Cuidado para não deslocar grande quantidade de ar, que poderia estimular a córnea e, consequentemente, o ramo oftálmico do nervo trigêmeo. Lembrem-se que a resposta à ameaça não é um teste confiável em animais com menos de 12 semanas de vida, uma vez que o cerebelo ainda não está totalmente desenvolvido. Outro teste que pode ser utilizado para se avaliar o 2º par de nervos cranianos é avaliar se o animal faz movimentos com a cabeça e com os olhos, de forma a acompanhar um chumaço de algodão ou um brinquedo. Veja no vídeo a seguir a demonstração desses testes. Os pares de nervos cranianos oculomotor, troclear e abducente podem ser avaliados juntos, uma vez que controlam a movimentação do globo ocular. O primeiro teste é realizado para se determinar se o animal apresenta estrabismo, como demonstrado na foto. Para isso, podemos posicionar uma lanterna a alguns centímetros do nariz do animal, com a luz direcionada para seus olhos. Caso o animal não seja estrábico, os pontos do reflexo da luz em suas duas córneas estarão na mesma altura. Em seguida, realiza-se o reflexo oculocefálico, movimentando-se a cabeça do animal para um lado, para o outro, para cima e para baixo. O globo ocular deverá acompanhar o movimento da cabeça com movimentos rápidos em direção ao movimento. Esse é o chamado nistagmo fisiológico. Cuidado com pacientes que estejam sentindo dores na coluna cervical. Nesses casos, todo o corpo do paciente deverá ser movimentado. O reflexo pupilar à luz, direto e consensual em ambos os olhos, deve ser realizado, também para avaliar o oculomotor, uma vez que esse nervo é o responsável pela constrição pupilar. Veja o vídeo demonstrando os testes de reflexo pupilar à luz, avaliação do posicionamento ocular e reflexo oculocefálico. Ao se avaliar o posicionamento ocular, neste animal que não é estrábico, reparem que os dois pontos de reflexão da luz nas córneas estão no mesmo local do globo ocular.
Em animais estrábicos, isso não acontece. Para avaliação do reflexo óculo-cefálico, movimenta-se a cabeça do animal de um lado para o outro e de cima para baixo. Reparem como o globo ocular faz movimentos rápidos em direção ao movimento da cabeça. Na avaliação do reflexo pupilar à luz, fecha-se ambos os olhos e espera-se a midríase bilateral. Em seguida, um olho é mantido fechado e direciona-se a luz para o outro olho. Espera-se que ocorra miose. Em seguida, observa-se imediatamente o outro olho, que também deve estar em miose. Temos aí o reflexo direto e o reflexo consensual. O quinto par de nervo craniano, trigêmeo, é dividido em duas porções. A porção motora, responsável pela inervação dos músculos mastigatórios, e a porção sensitiva. A primeira pode ser avaliada palpando-se os músculos temporal e masseter em busca de atrofia ou assimetria e abrindo-se a boca do animal para avaliar o seu tônus muscular. Animais com lesão na parte motora do trigêmeo podem não ser capazes de fechar a boca. A porção sensitiva é dividida em 3 ramos: oftálmico, maxilar e mandibular. Para avaliar o primeiro, utiliza-se a haste de algodão para tocar a comissura palpebral medial. A resposta do animal deverá ser de piscar. Essa resposta motora é mediada pelo nervo facial e somente ocorrerá se este par de nervo craniano estiver íntegro. Podemos também embeber a haste de algodão em solução fisiológica estéril e tocar a córnea do animal. A resposta será a retração do globo ocular e depende da função normal do nervo abducente. Para a avaliação do ramo maxilar, a haste de algodão deverá tocar a comissura lateral do olho e a resposta normal deverá ser de piscar. O ramo mandibular é avaliado tocando-se com a haste de algodão próximo à base da orelha do animal e, assim como as outras duas avaliações, a resposta normal deverá ser de piscar. Outros testes que também avaliam os ramos oftálmico e maxilar são: com a haste de algodão, toca-se o septo nasal e a porção externa da narina. Os olhos do animal deverão estar cobertos e sua resposta deverá ser de afastar a cabeça. Veja um vídeo demonstrando os testes a serem realizados para se avaliar o quinto par de nervos cranianos. A avaliação do facial é feita observando se o animal apresenta assimetria facial, como pitose de orelha, pitose de pálpebra e pitose de lábios. Veja na foto como uma lesão do sétimo par de nervo craniano levou esse animal a desenvolver pitose de orelha e pitose de lábios. Claramente, podemos observar também assimetria entre as narinas. Este animal era incapaz de piscar o olho esquerdo e incapaz de fechar as pálpebras desse olho. O nervo facial também é responsável pela inervação da glândula lacrimal, e animais com lesão nesse par podem apresentar ceratoconjuntivite seca de origem neurogênica. A realização do teste lacrimal de Schirmer está indicada para avaliação do nervo facial. O nervo vestíbulo coclear apresenta 2 porções, a coclear e a vestibular. Na avaliação do ramo coclear, o examinador produz um barulho atrás do animal. A resposta normal deverá ser virar a cabeça ou as orelhas em direção ao barulho. É importante conversar com o proprietário
que pode fornecer informações importantes e perceber mais facilmente mudanças na capacidade auditiva de seu animal. Em relação ao ramo vestibular, o examinador deve procurar por inclinação de cabeça, nistagmo anormal e estrabismo posicional. Para avaliar a presença de head tilt ou inclinação da cabeça, podemos posicionar uma folha de papel na altura dos olhos do animal e avaliar o posicionamento deles em relação à folha. Além disso, podemos observar o globo ocular do animal para determinar a presença de nistagmo patológico. Nesses casos, o veterinário deverá determinar se este é horizontal, vertical ou rotacional, se há mudança de direção e qual é o lado da fase rápida do nistagmo. Outro teste que pode ser realizado é a pesquisa de estrabismo ou nistagmo posicionais. Ao se movimentar a cabeça do animal para diferentes posições, como olhar para cima ou mesmo posicionar o animal em decúbito dorsal e esticar o pescoço, podem ser evidenciados estrabismo ou nistagmo posicionais. Veja agora 2 vídeos em que os animais apresentam nistagmo patológico, sendo que no primeiro o animal apresentava síndrome de Horner concomitante e no último vídeo o animal apresentava estrabismo ventral do olho direito, além do nistagmo.